Salve, salve, guerreiros! Sejam todos bem-vindos, ao canal do professor Edson Moraes. Hoje, em especial, você é aluno do segundo ano, nós vamos dar sequência ao nosso estudo de calorimetria. Em especial, nesse dia assim tão frio, tão agradável, vamos falar sobre as formas de propagação desse calor. Como que se transita, essa transmissão de calor se dá de quantas maneiras, quais são essas formas. Então, fica aqui conosco, tá? Se inscreve, aproveita aí, você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho, compartilha aí com quem você acha que tem necessidade de ver esse assunto, tá bom? Então vamos lá. A transmissão de calor, a gente tem que lembrar do que é o conceito de calor, Calor não é energia térmica que transita de um corpo para outro e comandada necessidade. Qual é a necessidade? As temperaturas precisam ser diferentes. Não há transição de calor de um corpo para outro que tem a mesma temperatura. Tá bom? Então o calor sempre transita espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Lembra da nossa deixa, Quem é frio não tem o que transmitir a ninguém, Então, o corpo ele pode ser transmitido de um corpo para outro ou de um sistema para outro por três tipos de processos. E, diga-se de passagem, distintos. São eles a condução, a convecção e a irradiação ou simplesmente radiação. Tá certo? Então vamos começar falando sobre o processo de transmissão de calor por condução. O próprio nome já diz, Condução é um processo no qual a energia vai transitando, vai passando partícula a partícula diretamente, só pelo fato delas estarem muito próximas, muito ligadas. Isso é muito típico dos corpos no estado sólido. Basta você pegar uma barra de ferro que está ali exposta ao sol ou uma fonte de calor, na hora você vai perceber essa transição de calor por condução. Então, isso se dá átomo por átomo, molécula por molécula ou íon por íon, tá certo? Então, uma informação importante, deixa eu pegar aqui nossa canetinha laser, Uma informação importante é essa transição de calor, ela não acontece no vácuo, tá? Por quê, Edson? Porque o vácuo é aquela ausência de um meio material e, portanto, para haver a condução, essa transmissão de calor por condução, precisa-se de um meio material. Ou seja, precisa dos átomos, das moléculas, das partículas para tramitar até o corpo. Ok? Então, quando a gente expõe um alfinete, uma barra de ferro, algum ferromaterial, sobre uma fonte de calor, as partículas vão aquecendo parte a parte, ou seja, pouco a pouco, e essas partículas vão transmitindo essa energia térmica para suas vizinhas, tá? É igual aquela ideia do telefone sem fio, Já ouviu falar? Chega a informação para o primeiro e esse primeiro vai transmitindo para os próximos. É a mesma ideia da transmissão de calor por condução. Então, uma experiência muito comum é a da condutividade térmica. Ou seja, se a gente pegar aqui um apoio, um suporte, se a gente pegar aqui uma barra de ferro e a gente colocar aqui, por exemplo, a uma dada distância uns dos outros, um pouco de parafina, Se a gente derreter um pouco de parafina, alguns pingos sobre essa barra de ferro, e a gente expor a extremidade A sobre uma fonte de calor, esse calor vai transitando, essa condutividade térmica vai acontecendo, ao passo que um dado intervalo de tempo vai também ocorrendo. Isso faz com que a parafina vai derretendo aos poucos quando essa condutividade térmica, quando essa energia térmica chega até elas. Tá certo? Muito bem. Então, o que é que a gente ainda pode abordar na condução? O material é algo muito importante nessa tramitação de calor. Uma das variáveis importantes nessa condução. Não é à toa que não ocorre no vácuo devido a isso, Então, a gente chama esses materiais de ou bons condutores de calor ou maus condutores de calor. Ou seja, os que têm alta condutividade térmica ou os que têm baixa condutividade térmica. Há também quem prefira chamar de maus isolantes térmicos ou bons isolantes térmicos. Aquele que é bom condutor de calor, são maus isolantes térmicos, tá?
Um exemplo disso, os metais, dentre eles, né, a prata, né, é o melhor condutor de calor, seguido do cobre, do alumínio e do ferro. Quem são os maus condutores de calor, ou seja, os que são bons isolantes térmicos, né? É o vácuo, é o ar seco, é a madeira, o vidro, o isopor, o plástico, o gelo, a lã, a mica e outros, tá bom? Só para você ir analisando e pontuando aí no seu material. E dentro da condução, da propagação de calor por condução, a gente não poderia deixar de falar da lei de Fourier, conhecida como fluxo de calor. Como é que esse fluxo de calor transita por um corpo sólido? Preste bastante atenção. Veja, a gente vai utilizar essa letra Φ, né, para simbolizar fluxo, tá? Em qualquer circunstância na física, seja fluxo de corrente elétrica, fluxo de campo magnético, fluxo de calor, tá bom? Esse fluxo está acontecendo, ó, da esquerda para a direita. Ele vai passar por essa chapa. A chapa, a primeira superfície que vai receber calor é aquela lá esquerda, né? Tá vermelha. Tem, portanto, uma temperatura T1. Pode ser θ1, né? Aqui como a gente também utiliza. Quando esse calor romper todo esse corpo, um corpo que tem uma certa espessura, tem alguns materiais que trocam essa espessura por um L de comprimento, comprimento da barra, o comprimento do material, tá bom? Quando ele chegar aqui fora, né, vai levar um tempo para transitar esse fluxo todinho. Então você percebe que há uma diferença de temperatura entre o que recebeu o fluxo naquele dado instante e o que está ainda na outra extremidade. Portanto, Fourier conseguiu correlacionar matematicamente todas essas variáveis. Tá? Primeiro, fluxo é nada mais nada menos do que uma vazão. Ou seja, se for fluxo de água, é aquela quantidade de água que está passando por segundo. Se for corrente elétrica, aquela quantidade de cargas elétricas que passam por segundo num fio metálico. Como aqui é fluxo de calor, é aquela quantidade de energia térmica que está passando por segundo. É muito fácil, muito intuitivo você, aluno, entender o significado de fluxo. Tá bom? Vamos então lembrar que quantidade de calor é dada em calorias, aquela quantidade de calor que a gente conhece, né? Que macete, que aqui ninguém ainda está mencionando que é uma certa quantidade de calor para fundir esse material, né? Por exemplo, para fazer ele vaporizar. Enfim, é apenas para a gente perceber a mudança de temperatura, né? A variação de tempo no sistema internacional é dado por segundos e fluxo, portanto, passa a ser calorias por segundo. Tudo bem? Essa é uma fórmula bem genérica de fluxo para que você entenda. Agora, correlacionando tudo isso, a espessura da placa, a área de recebimento dessa quantidade de calor, a diferença de temperatura e a constituição molecular da natureza corpuscular da matéria, desse material, que é o que a gente vai chamar de condutibilidade térmica. Fourier considerou tudo isso também em uma só equação. Tá? Tá aqui ela. Fluxo depende diretamente da condutividade térmica do material, da espessura, né? Ou seja, dessa área, não é nem espessura, perdão, dessa área de contato com fluxo. Lembra aquela chapa de fazer hambúrguer, carne para hambúrguer, por exemplo? Ela toda está exposta a uma fonte de calor. Então, é aquela área, todas aquelas dimensões, tá? Vezes a variação de temperatura, ou seja, a temperatura final menos a inicial, dividido por E. Volto a dizer, existem algumas literaturas que trocam esse E por um L, de comprimento ou de espessura da barra. Tudo bem? Então, vamos dar nome aos bois. Essa variação de temperatura é dada em Celsius, né? Essa espessura é dada em metros, essa área em metros quadrados. É tanto que o metro quadrado de cima cancela com o metro de baixo, vai dar só 1 metro em cima. Vocês vão já entender o porquê disso, né? Pronto, para que você entenda, lembrando que fluxo é calorias por segundo, né? Está aqui em cima. Se a gente fizesse aqui um rearranjado, né, uma reorganização dessa fórmula e isolasse todas as variáveis, deixando só o K de um lado, o coeficiente de condutibilidade térmica ia terminar assim: calorias por segundo vezes metro vezes graus Celsius. Mas não se preocupe quanto a isso, né? Essa condutibilidade térmica
de diversos materiais já foi calculado, já está tabulado, existe uma tabela com isso. Basta você utilizar nas questões, tá bom? Portanto, traduzindo, né, essa equação em regime permanente, estacionário, fluxo de calor por condução num material que seja homogêneo, né, de preferência, ele é diretamente proporcional à área de secção transversal e a diferença de temperatura entre os extremos, né? Tá aqui T1, tá aqui T2, ou seja, quem recebe o calor, quem por último, né, vai receber o calor, e é inversamente proporcional à espessura das placas. Então, são todas as variáveis que Fourier conseguiu abordar, né, para fluxo de calor por condução. Tudo bem? Se você ainda não entendeu, você dá uma pausadazinha no vídeo, retoma a explicação mais uma vez. Tá bom? Lembrando que no nosso próximo encontro a gente vai utilizar para tirar dúvidas e para resolução de questões. Tá? Vamos para frente. Vamos ao segundo tipo de propagação de calor, de transmissão de calor. Quem não já ouviu falar na convecção, né? Muito simples. A água, por exemplo, quando é exposta a uma fonte de calor, quando ela vai ferver, né, dentro de uma panela, ela vai ferver devido a essas correntes de convecção existentes nesse fluido, né, nessa água. Então, a água contida numa panela de alumínio, né, e exposta a uma fonte de calor, vai fazer com que, né, ela, por estar em contato com a panela, só por ela estar em contato com a panela, ela vai se aquecer por condução. Lembra, condução é contato. A água aquecida ela vai se dilatar, tornando, portanto, mais densa e, menos densa e, portanto, ela vai subir. Ou seja, a água quente vai subindo, né? Se você não sabia disso, essa nossa aula de hoje vai ser exatamente para explicar, né? Tudo o que a nível de transmissão de calor, toda massa de ar quente sobe. Por isso que em algumas regiões, em alguns lugares, em especial zonas tropicais, como as nossas que nós vivemos, todo o sertão, todo o Nordeste, por onde você passa, né, meio-dia, à tarde, você vê aquelas massas de ar quente subir, né, como se estivesse consumindo, fossem labaredas sobre você. Então, isso é muito normal, porque o ar quente sobe e o ar frio desce. É aqui na convecção que a gente explica o porquê das centrais de ar condicionado serem colocados sempre na parte superior, né? Assim como os congeladores das geladeiras. E aquecedores para as regiões frias são colocados sempre embaixo, tá certo? Então, é essa explicação que dá. A água, ao subir, né? A água quente, ao subir, vai deslocando a água fria daquela região de cima para baixo. E aí, aquele movimento de bolha, você já percebeu como é que acontece? As bolhas começam a se desprender das paredes da panela por estar ali, né, menos densa e vai subindo, empurrando as que estão em cima para baixo. Então a água fria desce e por sua vez aquece e esse ciclo ele é repetitivo. Claro, repetitivo até quando? Até enquanto ou cessa-se a fonte de calor ou vai se dar uma mudança de fase. A água vai se transformar em vapor. Tranquilo, minha gente? Vamos ver essa convecção em outros exemplos do dia a dia. Né? Então, a nível de energia térmica, né, quando na convecção se permite, né, essa transição, isso também é muito conhecido como correntes de convecção, tá? Juntamente com porções do material que é aquecido. Tudo bem? Então, as correntes de convecções elas são originadas por essas diferenças de densidade entre o material quente e entre o material frio. Tá? Então, para a convecção ocorrer, é necessário que o material possa fluir, formando correntes. Tá? Então, isso acontece com sólido? Não, né? Isso é mais comum nos líquidos. Então, você já vai aí fixando. Propagação de calor por condução se dá mais no meio sólido. A propagação de calor por convecção se dá mais em fluidos. Tá? Quando a gente fala fluido, porque pode ser líquido como pode ser gás. Tudo bem? Então, um exemplo também claro disso, né? A convecção pode acontecer em diversos fluidos, líquidos, gases, vapores, né? E nunca vai ocorrer em materiais sólidos, é óbvio, devido à sua estrutura, né? Então, de um modo geral, a gente pode afirmar que
Um aquecimento por convecção, ele deve ser feito de baixo para cima. Por exemplo, ninguém vai assar carne colocando a carne abaixo das labaredas, abaixo, né, enfim, da fonte de calor. Tem que ser colocado acima, tá certo? Agora, se você quer resfriar alguma coisa por convecção, aí sim, você põe embaixo, tá? Então, quando uma superfície é muito quente, se você vai expor ali a uma temperatura, na verdade, a uma fluidez de ar como um ventilador, você vai apenas mudar a direção dessas correntes de convecção. Tudo bem? Isso não necessariamente quer dizer que você vai esfriar ou resfriar o ambiente. Então, um exemplo claro que a gente já falou disso são os ar-condicionados e os aquecedores. Esse ciclo acontece no mesmo espaço, né? O ar frio ele vai descer, daí a explicação para que as centrais de ar sejam colocadas em uma certa altura, e o ar quente vai subir, né? Por isso que os aquecedores são sempre colocados embaixo, lareiras, né? Sempre colocados abaixo, tá bom? E esse fluxo, essa corrente, essas correntes de massas de ar, elas vão acontecer repetidamente, tá bom? Vamos agora discutir as brisas litorâneas. Que brisas são essas, Edson? Também chamadas de brisas marítimas e brisas terrestres. Estranho isso, Edson. Brisa marítima e brisa terrestre? Sim. Se você for à praia durante o dia, você vai ver que a brisa vai do mar para a água. A massa de ar vai vir do mar para a água. As correntes, né, as correntes de convecção. Não é à toa que durante o dia as ondas vêm até a praia, porque vêm carregadas, né, por essa brisa litorânea. Já se você for à praia durante a noite, é o contrário. Durante a noite vai dar areia para o mar, ou seja, vai dar orla para o mar. Então há uma inversão térmica, né, Edson, durante as brisas, durante o dia e a noite, sim. Até porque a inversão térmica é algo comum da noite, da madrugada. Então isso é muito curioso, né? Você durante o dia vai à praia e vê as ondas virem do mar para a terra, virem do mar para a orla, para a praia, porque as correntes de convecção estão trazendo calor de lá para areia, tá certo? E a areia, por também ter um calor específico muito pequeno, vai aumentar muito o seu nível de temperatura. Então, eleva-se e volta esse ciclo para o mar. E durante o dia esse ciclo é desse jeito. À noite é o contrário. Você vai no mar à noite e você vê a brisa indo da areia para o mar. Você não vê formação de ondas, né, do mar para a areia no período noturno. Tudo bem? O que a gente já havia falado acerca das geladeiras é isso. O fato de que os congeladores se encontram na parte superior exatamente porque esse ar frio ele tende a descer. Ele é mais denso, ele é mais pesado do que o ar, né? E o ar quente vai subir. Você já prestou atenção que a maioria das geladeiras tem as suas grelhas, né, ali, as suas prateleiras abertas, né? Pois é, exatamente para funcionar e para facilitar a transição das correntes de ar no seu interior. Tudo bem? Muito bem. E como eu falei para vocês, a inversão térmica é algo muito típico da noite, da madrugada. Porque qual é o fluxo normal, o fluxo espontâneo de calor? É vindo sempre do quente para o frio, né? Por isso que durante o dia as massas de ar vêm do solo, né? Quando, é lógico, essa radiação, né, ultravioleta já chegou via o Sol, então o solo absorve e aí por estar armazenado com um nível de temperatura elevado devido às suas camadas da atmosfera, essa fluidez vai se dar de baixo para cima. Durante a noite, durante a madrugada, o que vai acontecer? Né? O solo esfriou, devido a não estar mais exposto, né, a uma fonte de calor, e a grande quantidade de massa de ar quente se encontra numa das camadas acima. Isso implica dizer que o ar quente agora vai mandar as suas correntes de convecção da metade das camadas para cima e não mais para baixo. Ou seja, o ar frio de baixo bate numa camada de ar quente e volta. Por isso que durante a noite, durante as madrugadas, o frio tende a permanecer. E se você prestar atenção, quanto mais
tarde, quanto mais madrugada vai ficando, mais frio vai ficando devido a essa inversão térmica. Tudo bem? E para a gente encerrar, nós vamos falar do terceiro caso de transmissão de calor, que é radiação, ou irradiação, como algumas literaturas chamam. Esse é o caso mais comum que nós temos, em especial nas zonas tropicais, ou seja, quando nós temos aí o nosso astro-rei irradiando calor, energia, né, raios ultravioletas, né, através de ondas eletromagnéticas a todo instante para nós, né, para a Terra. Então, o calor é transmitido por ondas eletromagnéticas, principalmente por raios infravermelhos, tá? Raios infravermelhos, também chamados de onda de calor ou calor radiante, tá? Não é ultravioleta em si, é raios infravermelhos, porque isso vai depender, claro, também da quantidade de tempo exposta ao Sol, tá bom? As ondas eletromagnéticas, elas podem ser de diferentes tipos. Que tipos elas são? Que formatos elas são? Toda e qualquer onda eletromagnética, ela pode se propagar no vácuo. É por esse motivo que a radiação ou a irradiação é o único processo de transmissão que pode ocorrer no vácuo. Isso não só quer dizer que a radiação vai se dar só no vácuo, tá? Em alguns meios materiais também. Mas, em especial, ela, por não necessitar, né, de um meio para se propagar. Um exemplo disso está aqui o espectro eletromagnético, né? Está aqui a luz visível, ou seja, aquela decomposição da luz branca que vem do Sol e que se torna visível, né, aos nossos olhos, tá? Se utiliza muito dessa radiação para a gente detectar quando os corpos estão com baixa ou alta temperatura. Você já acompanhou em alguma série, em especial séries policiais, eles têm um aparelhozinho, né? Seja a exemplo dos termômetros que hoje é usado, mas um espectrômetro de massa e tantos outros. Irradia, você vê que aquela fotografia, aquele filme eletromagnético que é feito sobre um corpo, vai dizer aonde que o corpo tem maior temperatura, onde tem baixa temperatura. Onde tem maior temperatura, pode olhar que a imagem está mais vermelhinha. Onde tem menos temperatura, pode olhar que está lá azul, violeta, verde, enfim. Tá certo? Existe essa tecnologia até agora nos jogos, né, dos campos de futebol. Então, entre um intervalo e outro, eles mostram aquela imagem para dizer o seguinte: onde houve maior atuação dos jogadores no campo. Aí você vai ver que está mais vermelhinho, mais amarelo, alaranjado. Onde tem menos atuação dos jogadores no campo, vai ficar uma região fria, né, de menos contato. Então, mais azul, mais violeta. Entendeu, minha gente? Isso é muito simples. Coloquem na cabeça de vocês. Todo corpo que tem temperatura consegue radiar calor, consegue radiar energia. Por isso que você vai no shopping, você vai em alguns lugares, e esses lugares, para você entrar, você precisa acionar uma porta por sensor de presença. Então, ali é você mesmo que está acionando aquela porta devido a você estar radiando temperatura. Você está... temperatura não, perdão. Temperatura é algo que você possui, né? Você está radiando energia térmica através de calor. Então, essa radiação libera um pulso eletromagnético e informa aos empresários, informa aos funcionários de que alguém entrou no seu estabelecimento. Alguns até emitem sons, né? Em virtude disso. Pois muito bem. Isso é o que a gente acabava de falar. Todo corpo sempre emite alguma quantidade de calor radiante, que depende única e exclusivamente de sua temperatura, tá? A propagação de onda eletromagnética através de um meio material, ela vai depender das características meio e frequência de onda. Lembra que a gente já vem discutindo, né? A frequência, o vermelho tem uma frequência, o azul tem uma frequência, o violeta tem uma frequência de onda, e que isso é próprio da sua exposição, tá? Pois muito bem. Então, resumindo o nosso encontro de hoje, para todo corpo que recebe calor por radiação, a gente vai ter 3 maneiras de representação para esse calor que chega até o corpo. Por exemplo, um calor que se incide num corpo, ou ele pode ser refletido, ou ele pode ser absorvido, ou ele pode ser transmitido. Enfim, pode-se acontecer os 3, né? A maioria dos casos acontece os 3.
um corpo que absorve calor, então ele vai aumentar o seu nível de temperatura. Um corpo pode refletir calor, ao exemplo dos corpos de determinada cor, alguns corpos que refletem como espelhos, e corpos que podem permitir a transmissão para outros, tá? Como a panela que recebe o calor e que por sua vez esquenta, né, o líquido. Ok? Então, lembra, calor incidente é o resultado do calor refletido, mais o calor absorvido, mais o calor transmitido. Nada se perde, ok? Vale aquela máxima de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se destrói. Tudo se conserva ou se transforma. Então, aqui é uma imagem que você vai conseguir observar os 3 calores envolvidos. Se você tocar numa panela e essa panela não tiver um cabo de plástico, for um cabo metálico, vocês perceberá na hora, por condução, que ela está quente, né? A panela recebe calor de uma fonte, faz com que o líquido aqueça por convecção. E você, por passar só próximo da panela, você já percebe que ela pode estar quente, porque ela está radiando, né, ou irradiando calor a você, um corpo próximo. Tudo bem? E para a gente encerrar, uma aplicação muito comum nos nossos no nosso dia a dia é a utilização das nossas garrafas térmicas, também conhecido como vaso de Devon. Devon percebeu que para a gente conseguir armazenar líquidos, sejam quentes ou frios, a gente pode, né, obedecer a algumas características importantes e que é peculiar das garrafas. Por exemplo, toda garrafa térmica você sabe que o volume dela não é exatamente igual ao que tem ali externamente. Existe um espaço vazio entre a carcaça externa e a interna. A interna ainda é feita, né, de um vidro espelhado, com parede dupla, até por uma questão de resistência, até para permitir que o ar, né, ou o vácuo esteja entre essas paredes, né, como meio isolante, para não permitir a troca de calor do meio interno com o externo. Do contrário, a garrafa é ineficiente. Por exemplo, se você tem uma garrafa na sua casa e ela não mantém por um certo tempo a substância aquecida ou resfriada, em alguma coisa está pecando. Ou a tampa ela não tem uma boa vedação, ou as paredes espelhadas já não é tão espelhada, ou não existe uma parede dupla para esse revestimento, enfim. Então, até o fato dela ser espelhada vai permitir o reflexo desse calor. As correntes de convecção vão ficar internamente alimentando esse fluxo e o líquido permanece aquecido ou resfriado. Tá bom? Uma outra aplicação muito comum do dia a dia é a estufa, né? A estufa é um dispositivo no qual algumas regiões, em especiais muito frias, né, conseguem algumas regiões muito frias, perdão, pessoal, conseguem pessoal, por favor, ei, pessoal, por favor. Então, utilizando a estufa, a gente pode manter uma certa quantidade de calor que internamente, né, entra até esse recipiente e que nem vai voltar. Isso acontece muito, né, em algumas regiões que são frias, e que essas regiões frias elas vão manter os seus alimentos, vão conseguir preservar no interior dela por vários motivos. As regiões muito frias, quando as hortaliças, as verduras são expostas a essas temperaturas, queimam, e aí a produção vai por água abaixo. E na época de muito calor, todo o calor que entra nessa estufa, por algum motivo, não permite a saída 100% dessa temperatura, fazendo com que os alimentos, as hortaliças, permaneçam por muito mais tempo aquecidas. Então, é muito importante a atuação da estufa, do vaso de Devon e de tantas outras que no decorrer dessas semanas nós vamos discutir. Quero agradecer aí a sua paciência, a sua atenção pelo nosso encontro de hoje e até mais.